Olá, gente, tudo bem? Olha eu chegando por aqui. E já venho perguntar para você, já viveu a experiência de ter um gay em casa? Pois é, eu sim. De repente eu tive que me deparar com essa pergunta. Eu tenho um gay em casa e agora? Gente, eu coloquei assim, tem um gay em casa e agora? Eu sei que tem LGBTQI, são várias, eu não entendo todas, mas assim, me deparei com essa situação. Por que eu coloquei e vou colocar o tema como gay? Porque eu entendo que a maioria das pessoas leigas, né, acabam entendendo assim que todo mundo é gay. E eu cheguei em um dado momento, eu pensei a respeito disso. Como o quadro aqui no canal do YouTube é Sentindo na Pele, eu tenho que contar a minha experiência. E qual foi a minha experiência? Inclusive estou escrevendo um livro a respeito deste assunto. Que num determinado momento da minha vida, dentro da igreja, sendo líder da equipe pastoral, sendo ministra de louvor, com discípulas, enfim, uma vida sedimentada espiritualmente, se assim eu posso dizer, e levando as coisas assim de uma forma tão especial dentro do meu coração. De repente, eu tive que me deparar com essa afirmativa de uma das minhas filhas. E ela chegou e compartilhou conosco a respeito disso. E foi algo que realmente assim abalou as minhas estruturas. E olha que eu caminhava com pessoas que já tinham a sua sexualidade afirmada, outras que estavam ali na dúvida, né? Não tinham tido ainda a coragem de realmente compartilhar isso com todas as pessoas. E eu sempre amei essas pessoas, assim, nunca julguei. Pelo contrário, sabe? Sempre tive um amor. Mas quando a coisa aconteceu dentro da minha própria casa, eu confesso que o meu primeiro impacto foi: uau, o que eu faço? O que eu faço? Eu não sabia o que fazer. E eu lembro que a minha primeira iniciativa foi que, na ocasião, essa minha filha estava morando fora, foi trazê-la para perto para cuidar dela psicologicamente. E nesse momento, nesse período, foi um período de introspecção da minha parte. Comecei a ficar silenciosa e de repente eu queria fazer, eu queria produzir, eu queria acelerar, estar envolvida em muitas coisas. E eu não coloquei aquilo para fora, eu não tratei aquilo da forma com que eu deveria tratar, né? É mais ou menos assim, tá em luto? Viva o luto, né? A gente tem que viver as situações, as circunstâncias. E eu entendo que naquele momento, como família, nós deveríamos ter sido afastados, todos nós, dos ministérios do qual nós estávamos servindo. Gente, essa é a minha visão, tá? Eu estou aqui falando de um relato, por isso que é sentindo na pele, a minha experiência. Eu entendo que naquele momento nós deveríamos todos ter sido afastados. Por quê? Porque a nossa filha, ela veio para casa, mas nós não. Nós seguimos a nossa rotina quando, na verdade, o que nós deveríamos ter feito? Parado absolutamente tudo e ter nos concentrado em viver aquilo como família. Por quê? Porque todos, da mesma forma com que se um estiver doente, todos ficam doentes, né? E naquele processo de que a nossa filha queria tratar sobre a sexualidade dela, todos nós somos mexidos. E nós acabamos que adoecemos cada um no seu quadrado e a coisa ficou difícil. Por quê? Porque todas aquelas questões familiares que ao longo dos anos, na ocasião eu tinha 23 anos de casada, né? E que situações que a gente vai vivendo, o casamento você vai vivendo, existe aqueles momentos, sabe, gostosinhos, cheio de amor, de mimo, mas tem aqueles momentos que, né, de confronto, mas depois tem aqueles momentos que são mais leves, tranquilos, depois vem aqueles momentos mais maduros, enfim, a gente vai passando vários estágios, mas existem aqueles momentos que a gente vai relevando algumas coisas, você releva. Mas quando nós passamos situações que abalam o nosso emocional, cada um reage de uma forma. E uma das formas foi, da minha parte,
Ai, eu deixei todas aquelas relevâncias, né? Tudo aquilo que eu vim relevando ao longo dos anos, aquilo realmente desmoronou em mim e emocionalmente eu adoeci, psicologicamente eu adoeci. Então, o que eu entendo assim, o que a liderança naquele momento deveria ter feito? Eu não tô aqui, gente, julgando, culpando, porque nós não sabíamos como agir, né? Ninguém sabia e nós, de certa forma, éramos referência. Eu lembro na ocasião de conversar com o meu pastor e foi tão forte, né? Ele falou: nós estamos olhando para vocês, né? E olhando no sentido assim, nós sempre fomos exemplos, então é mais ou menos assim, o que vocês vão fazer vai fazer muita diferença para nós. Mas o que eu entendo, sabe, eu naquele momento, se fosse hoje, com a maturidade que eu tenho, o discernimento que eu tenho, se acontecesse uma situação como essa dentro da igreja e se eu tivesse a oportunidade de poder sugestionar, alguém viesse me perguntar, eu diria, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão se afastar dos ministérios, porque não é hora de servir ninguém. É hora de vocês todos voltarem para casa porque vocês têm algumas coisas para serem tratadas. Isso, gente, eu não tô aqui olhando a coisa de cunho espiritual, mas veja bem, se não deixar pai e mãe. Gente, eu tô falando de uma coisa que nós vivemos, de uma coisa que eu vivi, que eu entendo que tenha que ser feito. Não é para voltar para casa e ficar lá, mas existe um tempo. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Né? Então aquele era um momento que a gente tinha que estar junto. Chorando junto, padecendo junto, ia ter todas as... Não era hora de cuidar de ninguém, era hora da gente cuidar da gente. E ao contrário, sabe a vontade que eu tinha? Era de trabalhar, de produzir, de fazer muita coisa, de fazer muita coisa. Né? Por quê? Porque na verdade eu queria ficar com a mente divagante e menos tratar aquilo, menos resolver, menos ter que lidar com aquilo. Então tá errado. Então se você é pai, se você é mãe, que você sabe que tem uma situação como essa para tratar, olha no olho e trata. Aí ontem uma pessoa me perguntou, por acaso ela deu sinais que ela queria falar sobre isso? Não. Ela não deu sinais que queria falar sobre isso, não que eu me recorde, e ela não tinha também um estereótipo de alguém dentro, né, da nossa visão julgadora, de alguém que seria uma lésbica. Não, muito vaidosa, né, muito queridinha, aquele jeitinho, ela não tinha um jeito brutão, sabe? Não. E simplesmente foi assim e nós tivemos que lidar com a situação. Enfim, os anos se passaram, eu tive que aprender o que é amar, sabe? E eu não entendia. Eu falava, gente, como que eu faço? Como que eu faço? Eu sabia que eu tinha que amar, mas como? Porque ao redor as pessoas, algumas entendia que a gente tinha que punir. Os religiosos entendiam que nós tínhamos que nos impor, e esse impor era mais ou menos assim: se quiser caminhar do meu jeito, meu querido, indo para a igreja, sabe, fazendo tudo igual era antes, vai ficar debaixo do meu teto, senão não. Então, não era assim que eu entendia. Então, olha, foram tantos os conflitos, eu só quero te dizer uma coisa. O que eu entendo? É amar, primeiro, conversar. Não fuja da situação. Enfrente, encare ela de frente, sabe? Segundo, lembre-se que o seu filho vai continuar sendo seu filho. E aí eu quero trazer à sua memória, lógico, quem nada mais, nada menos que o filho pródigo. O que acontece? É isso, eu entendo que a questão de um filho que está vivendo uma situação como essa tá, mas como que fica a questão dela com Deus? Tudo bem, o filho pródigo chegou a um determinado momento que ele disse assim, olha, pai, eu quero tudo, eu quero sair. Ele foi. O pai deixou de amar ele? Não. Ele deixou de ser filho daquele pai? Não. Mas sabe o que ele perdeu com aquela atitude dele? O afago do pai, os olhares do pai, o cuidado do pai ali com ele, a degustação daquele momento tranquilo de estar à mesa do pai. Ele perdeu o privilégio de estar ali. Mas você já parou para pensar quantas coisas esse filho não enfrentou? Quantos medos, quantos pavores, quantas...
E eu tenho certeza, se aquele pai pudesse, ele teria ido junto com aquele filho para proteger, né? Mas não é assim. O pai, ele permanece ali e ele fala, olha, eu tô aqui, de braços abertos, né? Se o meu filho voltar, e o filho volta, a gente tem esse exemplo. Então, o que eu quero dizer para você? Ame, 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 né? Ame. Olhe o seu filho além das escolhas dele. Só ame. Conviva com ele. Vai ter o momento do confronto, mas vai ter o momento também que você só caminha. Lógico que existem algumas coisas que para você, aqueles limites normais, de padrões que você precisa que fique estabelecido dentro da sua casa. Mas eu acho que se isso já é comum e normal, quando você falar, eu acho que vai ser aceitável. Existem coisas que vão ser desnecessárias, né, dentro da sua casa. Mas o respeito, gente, isso sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Eu não sei qual que de repente vai ser o seu caso. Isso é a minha experiência, uma coisa extremamente tranquila. Quer, se você tem uma preocupação com ela hoje, a minha preocupação, eu precisava encaminhar ela, porque na mentalidade dela, a vida acadêmica dela, profissional, tinha acabado ali e querendo ou não, eles acabam sofrendo muito com a questão, a autoestima fica baixa, a insegurança é tremenda. Eu entendi que eu tinha que direcioná-la. Vamos lá, você vai voltar a estudar, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Eu continuo crendo nas promessas de Deus e vou continuar crendo. Vou continuar crendo na boa semente, eu vou continuar crendo. Caminho diante do meu Deus, continuo caminhando, continuo orando por ela. Sempre falo, olho nos olhinhos dela, filha, não deixa de fazer seu devocional, não deixa de ler a palavra. Ela sente dificuldade, já conversamos sobre ela ir para a igreja. Eu entendo. As portas da igreja não estão abertas, né, para ela. Então, assim, ela vai ter uma experiência com Deus. Eu creio que ela vai ter uma experiência com Deus. Sabe por quê? Quando eu já falei com tantas pessoas que viveram experiências dentro das boates, experiências dentro, sentado à mesa tomando bebida alcoólica. Eu tive uma experiência como essa, sabe, no meu retorno. Enfim, Deus pode todas as coisas. Para Deus, nada é impossível. Eu é que não posso fazer a verdade do Pai, o amor do Pai, ser descido goela abaixo em qualquer pessoa, porque é nem por força nem por violência. A verdade, ela conhece, porque eu trouxe ela junto com o Pai dentro da igreja e nós éramos pessoas assim realmente, sabe, a gente vivia o evangelho assim de uma forma muito convicta, muito especial, muito forte, sabe? Então, assim, eu creio naquilo que nós fizemos, naquilo que nós ministramos, e o amor, ele tá aí pra gente viver e aprender a conviver com as diferenças. Eu posso caminhar com ela fazendo as próprias escolhas? Tive que aprender. Porque naquele momento, a religiosidade, ela quer falar muito mais alto. E naquele momento, a vontade que você tem é de impor todo tipo de verdade. A sua verdade é que tem que reinar, sabe? E você baixar a guarda é muito difícil. Mas nós tivemos que aprender isso. Eu tive que aprender, né? Hoje convivemos de uma forma muito especial. Nunca perdemos a harmonia, mas teve um momento que tudo ficou estranho, sabe? Isso de repente pode estar acontecendo aí com você. Você, filho, porque não tem coragem de sentar com seus pais e abrir o coração e compartilhar a sua sexualidade. Ou, se não é a sua sexualidade, sobre o seu pecado, o que está aí pesando os seus ombros e está te adoecendo emocionalmente, psicologicamente. Ou, de repente, você é até casado, mas você tem pecado nessa área, sabe? Então, quem sabe a oportunidade de você olhar no olho de alguém e pedir ajuda. Isso para você que está vivendo essa situação, mas para você, pai ou mãe, que você tem vontade de questionar isso para o seu filho, você não tem coragem, só vai e fale. Sente, talvez você vai ser surpreendido com a resposta. A gente que fica com aquele medo de falar, porque aí depois eu tive que falar com os outros filhos, né?
Os outros parece assim que são muitos. Não, falei com os outros dois e ainda continuo falando, né? Porque eu tenho um adolescente de 15 anos. Mas é importante, a gente tem que... Porque se for, eu vou ter que encarar, né? Eu me preocupo. E quanto à questão da salvação? Eu me preocupo? Lógico, me preocupo. Igual me preocupo com outra pessoa aí que eu sei que vive num outro tipo de pecado. Entende? A questão é que as pessoas já pegam a pessoa que é homossexual e já condenam. É como se... Olha, filho, para você não tem volta. Quem falou? Não terminou a vida dela. É a mesma coisa de você querer condenar essa pessoa aí. De repente você é língua grande. Você vive fuxicando a vida das pessoas. Será que você vai pro céu? É isso. Ou então, essa pessoa aí que você fica olhando com olhos julgador porque você consegue ver o pecado dela, né? Que ela já assumiu a questão da sexualidade. E para nós que né, cremos na palavra, nós entendemos e seguimos de acordo com a palavra, mas talvez você não está conseguindo olhar para a sua vida e os pecados que você tem, né? E esse seu julgamento, sabe, desenfreado, que você não pode olhar para uma pessoa que você está fazendo todo tipo de julgamento, como se aquela pessoa, sabe, como se Deus precisasse da sua opinião sobre se essa pessoa vai ou não para o céu. Não cabe a nós, não cabe. Sabe, eu penso até sobre a respeito das pessoas que cometem o suicídio, sabe? Que condição que aquela pessoa estava naquele momento? Psicologicamente, eu prefiro, sabe, pensar o quê? Eu não vou julgar, eu não vou olhar nunca, sabe, para uma pessoa que cometeu uma atrocidade dessa consigo mesmo, sabe, dizer essa pessoa, lamento, mas essa pessoa não foi pro céu. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? Quem sabe é Deus. Deus conhece o mais profundo do coração de qualquer pessoa. É só Ele que tem o poder de esquadrinhar o nosso coração e saber o que passa na nossa mente. Só Ele que sabe a situação, às vezes, que aquela pessoa estava. Então, é melhor, sabe o quê? Kerson, mas é melhor você olhar para a pessoa e falar as verdades. Ela quer? Ela pediu para você falar? Ou você está sempre armado entendendo que você precisa falar as verdades para ela? Não precisa. Eu vou te falar que quando eles começam a entender que eles são homossexuais, a primeira coisa que eles começam a buscar são os cis. Na palavra, eles investigam tudo. Eles correm também para outros pensamentos, eles começam a buscar algum lugar que os aceite. Talvez, se a igreja não tratasse com tanta discriminação, nós teríamos muito mais pessoas tendo a oportunidade de ouvir a palavra, sendo amados e recebendo. Eu sei, quando a minha filha ela fala assim, mãe, eu fui na igreja, mas não deu muito certo, sabe? As pessoas ficam olhando diferente. Eu entendo, olha, eu passei por isso no processo do divórcio. Eu vivi isso e é horrível, é horrível. Você sente dores físicas, né? Então, assim, eu continuo a minha luta para caminhar diante de Deus. Eu sei que você também e eu sei que outras pessoas também. E eu só queria compartilhar um pouco da minha experiência, né? E o que eu quero dizer para você é, comece falando. Falar vai trazer uma cura, já é o processo da cura, é isso, é em falar. E famílias, comuniquem-se, porque chega uma hora que tudo vem à tona e aí é necessário a fala. Só que aí não vai ser uma fala harmoniosa, de repente vai ser uma fala mais agressiva, né? Vai ser impensado as palavras que serão ditas, enfim. Se você está tendo oportunidade de acompanhar esse vídeo ou sabe de alguém que precise, o que eu quero te dizer é, eu sei que não é fácil, sabe? Porque quando eu fui tratar com sinceridade as coisas, é a hora que muitas coisas não dão certo. Mas assim, é melhor ser sincero, ser honesto, transparente e tire a máscara e fale exatamente como você vê, como você sente, como você pensa e principalmente quem você é.
E se você não quer viver dessa forma, é a hora que as ajudas elas vão vir, né? Se não, você pelo menos vai dar oportunidade das pessoas saberem o que é que você está pensando, tá bom? É isso que eu queria compartilhar. Agradeço demais por você estar aqui. Aproveita para você curtir o vídeo, compartilhar e abençoar também outras pessoas, tá bom? Deus abençoe e obrigada por você estar aqui.